Socialização nada mais é do que a ação de um indivíduo interagir com o outro. Isso é socialização para a sociologia. Émile Durkheim, ele levantou o seguinte questionamento: existe uma maneira de nós medirmos o nível de interação entre as pessoas? Existe uma maneira de nós medirmos se uma sociedade ela é mais coesa, com seus indivíduos mais próximos uns dos outros, quando comparada a uma outra sociedade? É possível fazer essa medição? Vamos analisar isso nessa aula aqui. Para Émile Durkheim, sociólogo francês do século XIX, existia sim uma maneira de você medir, ou pelo menos buscar isso. Tentar medir um nível de coesão em uma sociedade. O que eu entendo por coesão? Coesão é a proximidade. Coesão social, Durkheim entendia como uma situação onde você vai perceber se os indivíduos daquela sociedade eles são extremamente próximos uns dos outros, dependentes uns dos outros, ou se as relações sociais elas são realizadas de maneira mais distantes, onde um indivíduo não depende tanto assim do outro. E aí a pergunta que eu faço aqui é: como é que Durkheim fez esse estudo? Como é que Durkheim conseguiu enxergar se uma sociedade é mais coesa do que a outra? Isso foi possível através de qual situação? Simples. Durkheim realizou um estudo do nível de solidariedade entre os indivíduos. Então tá aqui, ó. Ele analisou a solidariedade. Pô, mas Caetano, o que eu entendo por solidariedade? Aqui, ó. O que eu entendo por solidariedade? Solidariedade é quando você realiza uma atitude em prol de uma outra pessoa e minimamente não espera nada em troca. Você faz isso simplesmente por amor. Você faz isso como uma ação fraternal. Você está agindo pautado na fraternidade, no amor com o próximo indivíduo. Então, é uma ação totalmente desprovida de interesses pessoais. Isso é ser solidário. Isso representa bem a ideia de solidariedade. E aí o Durkheim ele percebeu o seguinte, que existem dois tipos de solidariedade diferente. Como assim? Que tipos de solidariedade diferentes são essas? Durkheim ele apresentou aqui, ó, uma visão de solidariedade que ele chamou de solidariedade mecânica. Ou seja, então a primeira, a solidariedade, tá aqui, ó, a solidariedade de maneira mecânica. Mas o que eu entendo por solidariedade mecânica? É uma solidariedade mecanizada no sentido de ser realizada de maneira automática, onde o indivíduo ele pouco reflete sobre o ato de ajudar o próximo e tentando obter interesses em troca. Ele simplesmente ajuda o próximo, ele simplesmente realiza uma ação em prol de outro indivíduo e ele faz isso de maneira natural, de maneira mecânica. Essa é a ideia. Enquanto que um outro tipo de solidariedade diferente aqui, ó, e apresentado por Durkheim, é a solidariedade vista como a solidariedade orgânica. Então tá ali, ó. Solidariedade orgânica. E o que eu entendo por solidariedade orgânica, Caetano? O orgânico é aquilo que é diferente do mecânico. Orgânico no sentido de que é algo que está vivo. E por estar vivo, ele apresenta aí uma outra perspectiva. Como assim? Durkheim apresentou o seguinte exemplo para explicar o que é uma sociedade com maior nível de coesão social, porque a sua solidariedade é mecânica, e o outro exemplo para a solidariedade orgânica. Por exemplo, o exemplo apresentado por Durkheim. Numa sociedade com solidariedade mecânica, nós comparamos ela a um relógio. Como é que funciona o mecanismo de um relógio? Você tem uma série de engrenagens, todas elas conectadas umas às outras, e o funcionamento de uma engrenagem é vital para
todo o comportamento do relógio. Se eu abro este relógio e tiro uma dessas engrenagens, o que acontece? Sem uma única engrenagem, o relógio inteiro para. Ou seja, o nível de aproximação entre os indivíduos é tão grande, o nível de solidariedade ele é tão intenso, que se eu excluir poucos indivíduos ou alguns indivíduos dessa sociedade, toda a sociedade deixa de existir. Ela entra em um processo chamado de anomia, que a gente vai ver numa próxima aula. Agora, a sociedade com solidariedade orgânica, Durkheim comparou a uma flor. Flor, um ser vivo, orgânico, composto por várias pétalas. Se eu tirar uma dessas pétalas de uma flor, a flor morre ou deixa de existir? Para de existir? Ou deixa de viver como o relógio quando eu tiro uma de suas peças, para de funcionar? Não. Se eu tiro uma pétala dessa flor, ela continua viva, ela continua existindo e ela vai se adaptar sem essa pétala. Ou seja, o que a gente visualiza aqui? A sociedade onde o nível de solidariedade é orgânico, ou seja, os indivíduos não são tão próximos. Os indivíduos são mais distantes. Tanto é que eu tiro um destes indivíduos e o que acontece? A sociedade continua existindo da mesma forma. A sociedade não deixa de existir. Então, quando Durkheim apresenta a ideia de estudar a coesão social pautado na solidariedade, ele aqui apresenta uma visão onde a solidariedade mecânica, o nível de coesão social, ou seja, a aproximação e a dependência dos indivíduos uns com os outros é grande. Então existe aqui, uma elevada coesão social na sociedade de solidariedade mecânica. Diferente da sociedade com solidariedade orgânica. Aqui, pessoal, é reduzido. Aqui é reduzido o nível de coesão social. E é muito bacana aqui a gente aprofundar um pouco mais sobre Durkheim quando observamos essa situação. O Durkheim, ele observa e ele apresenta o seguinte fato. O que faz numa sociedade manter um maior nível de coesão, ou seja, manter um nível de solidariedade mecânica, e o que faz uma sociedade manter um nível aqui de solidariedade orgânica? Quando Durkheim olha para a história das sociedades e no passado observa as diferentes sociedades e como elas se organizaram, ele percebeu que a partir do século XV, com o surgimento do capitalismo, a solidariedade entre os indivíduos diminuiu, a coesão social diminuiu. Então, quando ele monta uma linha do tempo, então tá aqui, se nós compararmos a ideia de solidariedade mecânica e orgânica ao longo do tempo, montarmos uma linha do tempo aqui, a gente vai perceber o seguinte, que essa divisão, ou seja, essa separação na linha do tempo se dá justamente com o início da Idade Moderna. Então eu tenho aqui, o período conhecido como a Idade Antiga. Depois da Idade Antiga, um outro período conhecido como Idade Média. Então tá aqui, Idade Antiga, Idade Média. Estes dois períodos estão ligados, tá aqui, eles estão ligados a um momento onde a solidariedade entre os indivíduos era mecânica. Com o desenvolvimento do sistema capitalista, de um capitalismo organizado, que é o mercantilismo, nasce aqui um novo período da história. Um período conhecido como a Idade Moderna. Tá aqui, a Idade Moderna. E além da Idade Moderna, a idade que nós vivemos atualmente, chamada de contemporânea. Qual é a diferença entre esses períodos? E por que na Idade Moderna e Contemporânea a sociedade passou a se organizar de maneira
com solidariedade orgânica? Pelo seguinte, é o capitalismo. Ou seja, a partir da Idade Moderna se desenvolve aqui o que nós chamamos de capitalismo. E o capitalismo foi o responsável por essa divisão. Mas por que, Caetano? O que aconteceu com o capitalismo? O que o capitalismo fez com a sociedade? Simples. Com o desenvolvimento do capitalismo, Durkheim identificou aqui uma sociedade que passou a se dividir cada vez mais. E essa divisão, o Durkheim chamou de divisão social do trabalho. Cuidado, eu não disse divisão do trabalho. Divisão do trabalho é o que acontece na fábrica, na indústria, onde um operário realiza um determinado setor da produção. Eu disse aqui, segundo Durkheim, divisão social do trabalho. A sociedade, a pirâmide social, ela está dividida em grupos sociais e o que determina o grupo social é o trabalho empreendido por essa pessoa. Se o trabalho dele é importante, ele está no topo da pirâmide. Se o trabalho dele não é tão importante, ele está na base da pirâmide social. Com o capitalismo industrial, intensificou-se ainda mais essa divisão social do trabalho. Essa divisão da sociedade capitalista em grupos sociais, chamados por Karl Marx de classes sociais, vai ser um debate que vai aumentar demais com as visões de Karl Marx. Mas a princípio Durkheim, ele percebeu que o capitalismo distanciou as pessoas. O trabalho e o perfil do trabalho dessa pessoa determinava a importância dela na sociedade. E, obviamente, ao dividir ainda mais o corpo social, fez com que o homem dependesse menos uns dos outros. E aí tem um exemplo clássico aqui que é usado para explicar isso. Quando a gente compara a sociedade capitalista com a sociedade medieval. A sociedade medieval da Idade Média é de solidariedade orgânica. Vamos lembrar como era a sociedade da Idade Média? A sociedade da Idade Média, ela era dividida em 3 grupos sociais. No topo da pirâmide social estava o clero, abaixo a nobreza e na base de tudo ficavam os servos. Se você tirar um destes grupos da sociedade, você elimina a sociedade inteira. A sociedade inteira deixa de existir. Por que, Caetano? Porque na Idade Média, a sociedade medieval, ela era chamada de uma sociedade tripartida, onde um grupo social, um estado, um estamento dessa sociedade era extremamente dependente do outro. E cada um tinha uma função específica e que era voltada para a sociedade toda. Então, por exemplo, o clero, o integrante do clero, um padre, um bispo, um cardeal, a função dele era salvar almas. Eram os oratores. Estes homens tinham que salvar todas as almas daquela sociedade. Se um determinado grupo de pessoas ia para o inferno, a culpa era do clero, que não conseguiu salvar aquelas pessoas. Abaixo, os nobres. Aquele grupo que tinha como função proteger a sociedade feudal, proteger o feudo. Quando este grupo falhava, um feudo era invadido, a culpa era dos integrantes do clero? Não. Dos servos? Não. Os servos iam para a guerra? Não. Somente cavaleiros e nobres iam para a guerra. Então a função de proteger toda a sociedade era especificamente de um grupo. Se eu tiro esse grupo da sociedade, ela entra em anomia, ela deixa de ser, ela morre. A base era repleta de servos, trabalhadores que produziam um alimento que abastecia todo o feudo, toda a sociedade feudal. Se eu tiro os servos, o que acontece? A sociedade deixa de existir. Ou seja, é um exemplo para nós entendermos como se dá uma sociedade com solidariedade mecânica, por exemplo, na Idade Média. Já aqui, no mundo capitalista, como o trabalho e o perfil de trabalho mudou demais, você tirava ali um determinado grupo de trabalhadores, logo na sequência a sociedade se adaptava e conseguia superar então essa crise. Um ótimo exemplo, bem contemporâneo inclusive. Em 1929, uma grande crise abateu o capitalismo. É a crise a quebra da Bolsa de Nova York.
ou Outubro Negro, conhecido, a crise de 1929. Essa crise foi tão profunda que colocou mais de 40% das pessoas que viviam nos Estados Unidos numa condição de desemprego. 40% das pessoas estavam sem trabalho, foram tiradas do corpo social de trabalho. Isso fez com que a sociedade americana, norte-americana, deixasse de existir? Foi o colapso total dessa sociedade? Não. Essa sociedade conseguiu se reorganizar e conseguiu superar essa crise do capitalismo em 1929, mostrando então aqui um exemplo do que nós chamamos de solidariedade orgânica. Ou seja, dessa forma então, o nosso amigo aqui, Émile Durkheim, conseguiu estudar, conseguiu observar que algumas sociedades tinham sim um maior nível de aproximação entre indivíduos e outras um menor nível de aproximação entre os indivíduos. Beleza, pessoal? Então a gente fica por aqui. Essa foi mais uma aulinha de sociologia falando sobre um dos clássicos da sociologia, Émile Durkheim. Até a próxima. Valeu!